Olá, queridos, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, aquela que ultrapassa o entendimento humano, possa guardar o vosso coração, hoje e sempre. Nós estamos aqui para meditar na Escritura. Peço a você que tome a sua Bíblia nessa hora. Abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 9 a 12. Eu só quero observar que eu vou ler o texto bíblico numa versão diferente. Vou ler na versão King James atualizada. King James é a versão Rei Tiago da Inglaterra. É uma boa versão também, mas você pode ler aí na versão que você tiver e você vai entender o texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 9 a 12, diz assim: No que se refere ao amor fraternal, entretanto, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando esta ordem, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Todavia, vos encorajamos, queridos irmãos, que vos aperfeiçoeis nisto cada vez mais, buscando viver em paz, cuidando cada qual da sua própria vida e trabalhando com as próprias mãos, como já vos orientamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os que são de fora, e de nada venhais a necessitar da parte deles. Muito bem. O apóstolo Paulo, a partir do capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, ele entra numa situação muito prática de orientação. Ele ensina, ele estimula, ele exorta, ele encoraja a igreja a permanecer no Senhor, a viver de modo digno do Evangelho. Vocês se lembram quando Paulo estava ansioso lá na Grécia por não ter notícias dos Tessalonicenses, até que ele envia Timóteo para ir até Tessalônica, saber como os Tessalonicenses estavam vivendo em novidade de vida, vivendo o Evangelho, e trouxessem notícias a Paulo. E o que Timóteo faz, né? Então, Paulo recebe de Timóteo boas notícias, excelentes notícias com relação à fé dos Tessalonicenses, e também recebe algumas notícias preocupantes de uma certa desorientação comportamental que ele vai corrigir nesse texto que nós lemos. Então, a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, elas têm a ver com as informações que o apóstolo Paulo recebeu de Timóteo, ok? Paulo tinha informações muito positivas a respeito dos irmãos que estavam instruídos por Deus que deveriam, de fato, amar uns aos outros. É um dos primeiros mandamentos que a gente aprende, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E eles já estavam instruídos por Deus. E Paulo acrescenta o seguinte: ele não precisava falar mais nada, porque os Tessalonicenses estavam praticando esse amor ao próximo com todos os irmãos de Tessalônica e com todos os irmãos da província da Macedônia. Então incluam-se aí a igreja de Filipos, a igreja de Bereia, e eles estavam manifestando na prática esse amor fraternal com toda a província da Macedônia. Então não tinha sentido ou razão exortá-los com relação a isso. Mas Paulo faz um encorajamento. Paulo os encoraja a
continuar praticando esse amor. Em outras palavras, né? Progridam, né, nesse relacionamento perfeito. Aperfeiçoem-se, né, no amor aos seus irmãos. Então, a vida cristã, ela não pode ficar parada e nós não devemos nos contentar com aquilo que já alcançamos. Deus tem mais para nós. Deus tem mais a falar conosco, a nos revelar. Deus tem mais a aperfeiçoar a nossa vida. A nossa caminhada cristã, nós caminhamos rumo à perfeição. Sabemos que essa perfeição só vai ser atingida quando estivermos fora desse corpo carnal com Cristo. Mas, nesse tempo que nos reserva ainda nesse corpo e nesse mundo, nós devemos buscar esse aperfeiçoamento, parecer-nos cada dia mais com Jesus Cristo. Paulo também recebeu de Timóteo informações preocupantes, negativas, de mau comportamento de alguns irmãos ali na igreja de Tessalônica. Com relação a esse mau comportamento, você pode ver com detalhes na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos 11 e 12, porque Paulo vai dizer lá que foi informado que tinham alguns irmãos lá agindo de maneira imprópria. Muito bem. Então, Paulo dá 3 instruções práticas a partir do verso 11. Olha bem. Primeiro, Paulo diz assim: se esforcem para viver vida tranquila, em paz, sem incomodar a ninguém. A primeira orientação de Paulo: se esforcem para viver vida tranquila. Vida tranquila, irmãos, é uma vida no temor do Senhor. É uma vida em obediência à Escritura. É uma vida que não gera escândalo, não gera falatórios, não dá motivo para as pessoas ficarem tecendo comentários a nosso respeito. Vida tranquila, você vive na sua, você é uma pessoa realmente mansa, você é uma pessoa tranquila, uma pessoa de fé, que tem procurado caminhar no Senhor. Vida tranquila. Se esforcem para isso, viver uma vida em paz. Porque tem gente, irmãos, que é tomado pelo medo, tomado pela ansiedade, é tomado por mágoas, por descontentamentos, por frustrações, e querem socializar isso. E não só não vivem em paz, como também não deixam os outros em paz. Então, viver vida tranquila é viver no temor do Senhor, sabendo que Deus está no controle de tudo, sabendo que o capitão da nossa vida é Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele não erra, Ele não perde o controle, Ele está sempre no controle. A segunda orientação prática que Paulo dá é que cada um cuide da sua própria vida sem intrometer-se na vida alheia. Havia notícia para Paulo de que alguns irmãos viviam de casa em casa, se intrometendo nas particularidades dos seus irmãos. Isso é uma confusão do que seja a vida comunitária. Irmãos, nós somos irmãos, vivemos uma vida comunitária, mas temos de respeitar a vida uns dos outros. Temos de respeitar as escolhas uns dos outros, o posicionamento uns dos outros. Não podemos impor aquilo que nós achamos correto para cima dos outros, porque nós estaríamos nos intrometendo na vida alheia. E Paulo então fala: por favor, cada um viva a sua própria vida. E se você parar para pensar, se você se preocupar com a sua vida, com aquilo que você tem de fazer, com seus desafios, com os seus alvos, os seus sonhos, você não vai ter tempo para tomar conta da vida dos outros. Querido, a vida do outro é do outro. Cuida da sua vida.
Viva a sua própria vida. Tem gente que tem mania de viver a vida do outro. Não dá espaço. Tem que dar espaço para o outro. Viva a sua própria vida, ok? Em terceiro lugar, ele diz que cada um trabalhe com as próprias mãos e ganhe o seu próprio pão. Havia alguns irmãos em Tessalônica que haviam largado os seus trabalhos regulares para viver da caridade de irmãos mais abastados da igreja. Também é uma confusão de vida comunitária. Nós temos uma vida comunitária, somos um corpo em Cristo e amamos uns aos outros, mas ninguém tem obrigação de sustentar o outro. Cada um de nós precisa se esforçar para prover o próprio sustento. Em alguma situação específica, como a situação que estamos vivendo, né, de coronavírus, de tudo parado, quarentena, enfim, gente desempregada de um dia para o outro e etc., é uma situação diferenciada. Mas esses irmãos, em situação normal, largavam seus empregos e viviam de casa em casa, vivendo da caridade dos irmãos. E os irmãos eram irmãos muito amorosos e acabavam acolhendo. Só que isso se torna um peso. Então, não se torne um peso para ninguém. Trabalhe, ganhe o seu dinheiro, procure se esforçar para ter o sustento seu de cada dia, sem se tornar um peso, sem ter uma má compreensão da vida comunitária, de que outros tenham obrigação com a sua vida particular. Cada um de nós, irmãos, precisa ter o sustento para a sua própria vida. E os tessalonicenses estavam pecando nesse sentido. E com isso, eles serviam de mau testemunho para os de fora, porque os de fora viam isso. Ué, esse fulano não sai mais da sua casa? Todos os dias está aqui, almoça, janta, toma café, toma lanche da tarde, como é que é isso? Por isso Paulo fala, no verso 12, de modo que vos porteis com dignidade para os que são de fora. De nada venhais a necessitar da parte deles. Então, Paulo dá orientações práticas para como nós devemos conduzir a nossa vida. Nós devemos viver e agradar a Deus, vivendo vida tranquila, cuidando da nossa própria vida, não sendo foxiqueiros, não sendo maledicentes, não sendo fofoqueiros, porque o que acontece na vida do nosso irmão diz respeito ao nosso irmão e não a nós, ok? E trabalhando, produzindo o nosso próprio sustento, sem precisar de nada de ninguém. Então nós devemos dar esse bom testemunho para os de fora e não ser peso ou incomodar os de dentro. Deus nos abençoe. Uma boa noite para você.